Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar tomando as nossas Bíblias nesse momento, para então refletirmos sobre esse tema muito interessante, o Deus e Pai para os pais. Pegue o papel, pegue uma caneta, pegue aí a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo João, no capítulo 20, no versículo 17. João 20, 17, assim diz a Santa Palavra de Deus. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Oremos. Nosso Pai, graças te damos pelo privilégio e a liberdade que nós temos em pregar a Jesus Cristo crucificado. Pai Santo, eu não sei quem está me ouvindo nesse momento, mas a minha oração, Pai, ela está de acordo com a tua vontade, porque o teu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, Pai, neste tempo queremos passar aqui juntos, meditando na tua palavra, que teu Espírito traga entendimento, sabedoria e revelação para aqueles corações que estão nos ouvindo. Abra seus ouvidos, abra os seus corações, para que a tua palavra, que é poderosa, possa penetrar profundamente. Faça esta obra, Pai, de regeneração naquelas pessoas que ainda não foram regeneradas, não foram nascidas de novo. Conduz essas vidas até o Senhor Jesus Cristo, para que então Ele acolha e não os lance fora. Tem misericórdia, Pai, da nossa cidade, dos seus moradores. Tem misericórdia das nossas crianças. E também, Pai, pedimos a tua bênção para todos os pais. Nós oramos, agradecidos, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto aqui, quando Jesus Cristo ele havia sido ressuscitado, a primeira mulher que viu o Senhor, que encontrou, foi Maria Madalena. A palavra fala logo no versículo 1 de João capítulo 20, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Interessante, irmãos, que Jesus ele havia expulsado de Maria Madalena 7 demônios. E Maria Madalena, ela amava o Senhor, né? Tanto é que depois Jesus chamou-a Maria, né? Então seus olhos foram abertos para esta relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela viu o Senhor, né? Ela até inclusive pensou que ele ali anteriormente fosse aquele jardineiro, né? Mas quando Jesus diz para ela, lá no versículo 15 de João 20, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele aquele jardineiro, ela respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Aí disse Jesus para ela, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então, Jesus fez aquela recomendação que nós lemos aqui. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Queridos, isto aqui é importantíssimo. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca havia chamado seus discípulos de irmãos, nunca. Chamou de amigo, chamou de meus discípulos, chamou de servo, mas agora sim que ele realizou uma obra tremenda lá naquela cruz, consumando a obra que o Pai havia designado para que ele realizasse. Então, ele já ressuscitado,
onde na sua morte ele havia incluído todos os pecadores, porque antes disso ninguém poderia ser filho de Deus, né? Nós só somos filhos de Deus em Cristo Jesus, quando nós ganhamos a nossa filiação. E para nós ganharmos a nossa filiação, para pertencermos à família de Deus, nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, também morrer para o pecado, morrer para nós mesmos. Porque se nós não crermos em nossa morte com Cristo na cruz, não existe nenhuma possibilidade de pertencermos à família de Deus e ter o nosso Deus como Pai. Todas as pessoas, toda a humanidade conhece Deus, de ouvir falar, e tem Ele como Deus. Ele é Deus, Ele é Criador, há um Deus Criador. Mas a exclusividade de chamá-lo de Pai é para aqueles que nasceram de novo. É para aqueles que passaram pela cruz, que foram crucificados, que morreram com Cristo e também ressuscitaram com Cristo. Porque sem a nossa morte com Cristo, não existe, segundo a palavra de Deus, eu vou ler para vocês, nenhuma possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Por quê? Porque está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, se você observar com bastante cuidado, no Romanos capítulo 7, versículo 4, a Bíblia vai dizer assim, preste atenção nessa leitura que ela é importantíssima. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Está vendo aqui, amados, que coisa fundamental? É muito importante, porque sem a nossa morte com Cristo, não há possibilidade de ganharmos a filiação de Deus e termos como Pai. Porque Paulo está sendo tão enfático, tão claro aqui, ele diz assim, olha, assim também, fazendo aqui a analogia, né, do casamento, que a mulher ela está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que ela será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aí Paulo diz no verso 4, assim também é com vocês, meus irmãos, porque também vós morrestes relativamente à lei. Por que relativamente à lei? Porque a lei, ela exige a morte daquele que pecou. E a palavra fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós temos que também, para pertencermos a Ele, morrermos com Cristo. Ou seja, Jesus já nos crucificou. O que nós temos que então fazer é tão somente crer que nós já estamos crucificados. E se nós já estamos crucificados, nós também devemos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Observe o texto que ele diz assim, assim também, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Então, nós morremos ali na cruz no corpo de Cristo. Aí ele vai dizer para que nós morremos no corpo de Cristo? Para pertencerdes a outro. Porque antes da nossa morte com Cristo, nós pertencíamos ao outro lá de baixo, que é o diabo, que é Satanás. Quando nós vivíamos uma vida de mentira, né? Tem muita gente aí batendo no peito dizendo o seguinte, mas eu também sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Isto é uma inverdade, é uma mentira. Somente é filho de Deus aqueles que passaram pela cruz, aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Sem esta experiência de morte para o pecado, nós continuamos ainda sendo filho espiritual do diabo. Porque a mentira é uma característica de um filho do diabo. Porque Jesus, quem disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, ele disse assim, presta atenção. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque quando ele profere mentira, ele é mentiroso e pai da mentira. Então,
Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira e os seus filhos já nascem mentirosos. Ninguém nasce nesse mundo falando a verdade. E os pais não precisam também ensinar aos filhos eles a mentirem, porque a sua natureza, né, que Satanás inoculou ali nas suas veias sanguíneas, essa natureza com que todos nós nascemos de Adão, ela está totalmente, absolutamente contaminada pelo pecado. Então não precisa, né, nós ensinarmos ninguém a mentir. Eles vão mentir automaticamente, porque faz parte da sua natureza pecaminosa. Eu tenho certeza, você pai, você mãe que está me ouvindo, os teus pais não ensinaram você a mentir. E contudo, você é um mentiroso e uma mentirosa. Não preciso nem de uma revelação, porque está escrito que todos nós já nascemos mentirosos. A palavra fala lá no Salmo 58, verso 3, alienam-se ou desviam os ímpios desde a concepção, nascem errados proferindo mentiras. Salmo 58, 3. Ou seja, quando a mamãe está gerando uma criança ali, ela está gerando uma criança pecadora, uma criança mentirosa, uma criança que tem uma natureza terrível, egoísta, possessiva, uma criança que de fato ela terá uma grande inclinação para o mal. Eu não estou dizendo que se uma criança ela vier a perder a sua vida, ainda que ela não tenha juízo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo garante a salvação para ela. Por quê? Porque a criança não pode responder por si mesma, né? Então, quando ela ganhar aí a sua idade de juízo, ela precisa de ganhar uma experiência de morte e ressurreição juntamente com Cristo, porque senão ela vai perecer eternamente. Tá certo, irmãos? Agora, Maria Madalena, ela teve aqui uma mensagem para passar para os discípulos maravilhosa. Olhem que grande mensagem Maria Madalena teria que pregar para os discípulos. Jesus disse para ela, olha, vai dizer aos meus irmãos, porque Jesus até então não podia chamá-los de irmãos, discípulos. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele morreu e ressuscitou, incluiu todos os pecadores naquele sacrifício, então agora Jesus pode chamá-los de irmãos, filhos do mesmo Pai. Ele disse assim, olha, vai, dize para os meus irmãos que eu subo para o meu Pai e também o vosso Pai. É para o meu Deus e agora também é o vosso Deus. Está vendo, queridos? Então, tudo que Cristo é vosso. E tudo que Ele conquistou é meu e também é seu. Isto é tão maravilhoso. Então, queridos, nós devemos prestar muita atenção nesse texto da Palavra de Deus, porque aqui está revelado algo maravilhoso, que agora aqueles que creram naquele sacrifício, que morreram e ressuscitaram, são também filhos de Deus através da pessoa de Cristo. Por isso que os pais, eles são uma figura de Deus na vida dos seus filhos. Nós só podemos ser bons pais se tivermos uma filiação genuína com Deus, o Pai. Né? Eu disse aqui que os pais, eles são uma figura de Deus na vida dos seus filhos. Estou lembrando de uma história, em uma classe de escola dominical, crianças foram estimuladas a desenhar um retrato de Deus. Interessante, meus irmãos, que ao final do tempo determinado, a professora pediu que os alunos mostrassem os seus trabalhos ali. Então, com muita alegria e descontração, um a um, foi apresentando a sua criação. Interessante que uma delas pintou Deus na forma de um arco-íris brilhantemente colorido. A outra, ela desenhou o rosto de um homem velho, ainda de uma nuvem, né, saindo ali de uma nuvem. Agora, houve um que ele mostrou Deus como um super-homem. Mas o que nos chama a atenção, porém, talvez o que melhor descrevia Deus, era mostrado por uma orgulhosa e risonha menina que falou, olha, eu não sabia como era Deus, por isso desenhei o retrato de meu pai. Muito interessante, porque isso significa que os pais são uma figura de Deus na vida
dos seus filhos. Agora, o assunto de pais e filhos dentro das Escrituras Sagradas, ele é bastante extenso, como também o assunto de casamento, também ele é muito amplo dentro das Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela começa e termina com casamento, ou seja, ela começa com uma sombra e termina com a realidade. Porque lá no Jardim do Éden, começou com Adão e Eva, né? E no segundo ponto é a realidade, Cristo, a igreja. Adão, ele era uma figura de Cristo, e Eva, uma figura da igreja. Hoje nós já temos a realidade. Cristo, ele é o cabeça da igreja, e a igreja é a sua noiva. Isso é maravilhoso. Então, esse grande livro que nós temos em nossas mãos, que é a Palavra de Deus, ele é um grande romance de Deus para mim e para você. Hoje, como nós estamos aí à véspera do Dia dos Pais, eu quero tratar sobre o assunto da paternidade de Deus. Queridos ouvintes, entendemos que Deus é o único ser que vive de si, por si e para si. Ou seja, Deus, ele é eternamente autossuficiente. E Deus, ele não precisa de ninguém e nem de nada. Ou você acha que quando Deus lhe adotou como filho, ele fez um grande favor a ele mesmo? Muitas pessoas pensam assim, né? Olha, hoje eu sou filho de Deus, então Deus fez um grande favor a ele mesmo porque me adotou. Muitos pensam assim e começam a pregar assim. Deus não tem pessoas especiais no seu reino. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, é bom que tenhamos em mente que o nosso Deus, ele é soberano e ele reina sobre tudo e sobre todos. E esse Deus que é tão grande, tão sublime, ele decidiu vir habitar com todos aqueles que crerão em sua morte e ressurreição com Cristo. Amados, quando cremos neste fato consumado, que morremos e ressuscitamos com Cristo, sabe o que acontece? Acontece uma coisa maravilhosa. É que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo, eles vêm fazer morada no interior de nós que cremos. Se você creu que morreu com Cristo, que você está crucificado com Cristo, você é habitado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Isso está tão claro na Palavra de Deus. Uma vez uma menininha falou para mim o seguinte: Pastor Cláudio, é verdade mesmo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vem habitar em nós quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo? Eu disse: perfeitamente. Aí ela falou para mim o seguinte, menina muito sábia: onde está escrito que o Espírito de Deus habita em mim? Como é que eu posso saber disso? Eu disse para ela: porque está escrito, né? Aí eu abri para ela lá em 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios, anote bem aí, 3,16. A Bíblia diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então aqui nós temos a informação que o Espírito de Deus habita em nós. Ou seja, Deus habita em nós pelo seu Espírito. Então aqui está tão claro, 1 Coríntios 3,16, que o Espírito de Deus habita em nós. Mas a palavra fala que o Espírito Santo também habita em nós? Fala. Aí eu pedi para que ela lesse em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que lindo, irmãos. Nós lemos lá em 1 Coríntios 3,16 que o Espírito de Deus habita em nós, que morremos com Cristo. Agora aqui, em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia declara que eu e você, o nosso corpo, é santuário do Espírito Santo que está em vós. Então, o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, agora falta mais uma pessoa, não é? O Espírito de Cristo. Onde é que está escrito isso, que Cristo habita em nós? Lá em Gálatas,
no capítulo 4, nos versículos 4 a 6. Gálatas 4, dos versos 4 a 6, a Bíblia diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, olha o versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então eu li aqui 3 versículos preciosíssimos que mostra claramente que Deus, o Pai, habita em nós pelo seu Espírito. Assunto de 1 Coríntios 3, verso 16. Em 1 Coríntios 6, 19, a Bíblia diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Então habita o Pai, o Espírito Santo. Em Gálatas 4, 6, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jesus Cristo glorificado habita também em nós. Então, graças ao Senhor Jesus, pela a obra consumada do Calvário, Ele nos deu acesso, nos deu entrada até o trono da graça, onde nós podemos ter uma relação íntima com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. É acesso à presença dEle. Isso é tão maravilhoso, né? Por exemplo, se você ler ali em Romanos, no capítulo 5, no versículo 2, eu vou ler o 1 e 2, que vai falar sobre esse acesso. A palavra fala assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, se nós não formos justificados, nós jamais teremos paz com Deus. E o que é uma pessoa justificada? É aquela que morreu com Cristo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia declara que aquele que morreu, ou aquele que está morto, justificado está do pecado. Então aqui cabe uma pergunta nesse momento: você está morto com Cristo? Ou você simplesmente aceitou Jesus, foi batizado, e você acha que é um filho de Deus? Não é. Porque Deus, Ele é um Deus justo. E se a nossa experiência não tiver alicerçada na palavra de Deus, a nossa crença ela é absolutamente, totalmente em vão. Por isso que tome muito cuidado onde você tem apoiado a sua fé, né? Então, uma vez justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, Romanos 5,2 fala assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Está vendo aqui? Nós temos acesso a esta graça. Irmãos, que maravilhoso. Estou lembrando de um texto tão lindo, lá em Isaías 57, versículo 15, lá o nosso Deus ele diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que lindo, irmãos. Ele habita assim no alto e santo lugar, mas também habita com o contrito, humilde, com o aflito de espírito, para dar vida aos espíritos abatidos e vivificar os corações dos contritos. Isto é tão maravilhoso. Nós vivemos para Ele e faremos nele morada, né? Porque foi Jesus quem disse que se alguém guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, temos um texto tão lindo da palavra de Deus, né, que muitas pessoas têm esquecido. Lá ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Faremos, não é Jesus sozinho, é faremos, envolve aqui a Trindade Santa. Queridos, isso é tão maravilhoso. Lembrando de alguém que disse certa vez que Pai é o nome cristão de Deus. Sabem por que os muçulmanos, quando eles olham para o seu Deus, eles dizem Alá? Sabe por quê? Porque é um Deus que está tão distante deles, por isso é chamado de Alá.
muito diferente, não é mesmo? Daqueles que são renascidos, porque há uma testificação do próprio Espírito de Deus com o nosso espírito, que aqueles que creram na sua morte e ressurreição com Cristo são de fato filhos de Deus. Romanos 8,16, ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que lindo texto, que maravilha. O próprio Espírito, a própria pessoa dele testifica, confirma, dá testemunho com o nosso espírito que foi regenerado, que nós somos filhos de Deus. E se a gente for para 1 João capítulo 3, versículo 1, nós temos uma declaração linda da palavra de Deus que envolve a minha e a sua filiação. Por exemplo, se alguém perguntar para você o que você é, talvez você possa me responder: olha, eu sou um pedreiro, eu sou um advogado, eu sou um psicólogo. Não, isto não é o que você é o que você faz. O que você faz é uma coisa, não tem nada a ver com aquilo que você é. O que você é? Ou você é um pecador, ou você é um filho de Deus. E para ser filho de Deus, precisa de entrar pela porta. Jesus diz: eu sou a porta, lá em João 10. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Agora eu quero trazer para você uma informação muito importante. Todo aquele que entra em Cristo significa morte. Sai, ressurreição, e achará pastagens. Porque pastagens fala de uma vida de ressurreição. Lembra do Salmo 23? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É uma vida de paraíso. Então, 1 João 3,1, se você creu que morreu com Cristo e que ressuscitou com Cristo, você pode afirmar aquela verdade de 1 João 3,1 que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece. Olha que lindo, irmãos, a palavra começa dizendo: vede que grande, não é um pequeno amor, é um amor tão grande, um amor infinito. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, queridos, se você de fato creu nessa palavra, não tenha dúvida, porque é o próprio Espírito quem dá testemunho de que eu e você, nós somos filhos de Deus. Queridos, somos filhos de Deus. Filhos de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Entende isso? Por isso que aquele espírito de adoção, o espírito do Filho que habita em nós, ele clama: Abba, Pai. Essa palavra Abba literalmente significa meu paizinho. É uma palavra da família e de uso doméstico, porque era uma palavra de relação do filho para com seu pai. Foi essa mesma palavra que nosso Senhor Jesus Cristo, ele usou quando ele estava agonizando lá no Getsemane. Porque quando Jesus ele ora no Getsemane, o que ele diz? Abba, Abba, Pai. O Getsemane, ele tem sido tão precioso e profundo para a minha vida pensar a respeito disso, irmão. Sabe por quê? Porque quando nosso Senhor, ele clamou Abba para o seu paizinho em profunda agonia, suando gotas de sangue, e segundo aí alguns médicos, isso pode acontecer somente em situação de inexplicável agonia, quando de alguma maneira os pequenos capilares sanguíneos da fronte eles se dilatam por causa da extensão da agonia. Então, esse suor de agonia do nosso Senhor, ele é misturado com pequenas gotas de sangue, de capilares ali que foram arrebentados. Imagina só, queridos, o que o meu e o seu pecado fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agonizou ali no Getsemane, né? A ponto do seu suor se transformar ali em gotas de sangue. Então aquele suor se torna vermelhos, um suor sanguíneo, né? E lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 44, está escrito: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Queridos,
quão profundo foi o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo ali no jardim do Getsemane, aquilo que estava antevendo a cruz, porque ele iria ser separado do Pai. A palavra separação significa morte, Ele que nunca experimentou uma separação, é aquele Deus em Cristo que morre. O Deus que morre, tem cabimento isto, mas ele só morreu porque ele por si mesmo entregou a sua vida. Ele disse assim: olha, a minha vida ninguém a toma de mim, eu a dou voluntariamente, eu tenho poder para entregar e para reavê-la. E Jesus só morreu porque ele entregou a sua vida. Ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego, porque se ele não entregasse, se Jesus Cristo ali não rendesse, não entregasse a sua vida, ele nunca iria morrer. Queridos, que tamanha agonia ele passou ali no Getsemane. E essa agonia para o Senhor prenunciava a morte, a ânsia da morte, da separação. Queridos, quão grande foi a agonia que o nosso Senhor Jesus Cristo ele passou ali naquela cruz. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: meu Pai, se há outra forma destes homens que tu amas, perdidos, puderem ser redimidos, sem que eu tenha de passar pela cruz, seria um bom caminho para mim. Mas não seja conforme eu quero, meu Pai, mas como tu queres. Meus queridos ouvintes, o Senhor Jesus, ele não está buscando outro modo de redenção no Getsemane, mas ele está externando o seu coração, porque o que toca a relação entre o Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, não começou na manjedoura de Belém e nem mesmo no ventre de Maria, porque a sua história com o Pai começou sem começo, antes de qualquer começo. Aquele que é o Filho eterno no seio do Pai, que foi gerado o Filho eterno, aquele que começou ali no seio do Pai, onde tudo começou. Aliás, nós não podemos dizer que foi ali que tudo começou, porque Deus não teve início. Então, ali que essa relação e é por toda a eternidade, pois não teve início. É por isso, meus amados, que entendemos porque o Verbo se fez carne. Lembra lá de João 1,14? A Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, amados, a nossa esperança é a glória. Uma vez que cremos em nossa morte e ressurreição, a nossa esperança é a glória. Porque Colossenses 1,27, a palavra fala: Cristo em vós, a esperança da glória. E Jesus veio revelar o Pai. Quem vê a Cristo, vê o próprio Pai. Lembra o que ele disse lá em João 14,9? Ele disse que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Aí Filipe disse o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde em João 14,9: Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe estava ali diante do Deus encarnado. Quem vê a mim, vê o Pai. E ele vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 27, dizendo o seguinte, que eu e o Pai somos um. Lá em João 27:30, eu e o Pai somos um. Então quem vê a mim, vê o próprio Pai. E nós só podemos ver o Pai na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Cristo eterno e o Jesus eterno são uma única pessoa inseparável, e o são por toda a eternidade. Porque aquele que está sentado no trono hoje é o Jesus humano de Nazaré, mas com o corpo glorificado. Amados, hoje dentro da Trindade Santa há natureza humana. Sabe por quê? Porque em Jesus a natureza humana foi para dentro da Trindade, porque essas duas naturezas, elas estão inseparavelmente unidas por toda a eternidade, porque ele se fez carne. Então, nós só podemos
ter uma intimidade com a Trindade, porque nós sabemos que há um homem, Jesus Cristo, carne e osso, assentado no trono dos céus agora, e ele é Jesus de Nazaré. E quando Jesus assume a natureza humana no ventre da Virgem, ele amadurece como homem. Lucas vai dizer isso no capítulo 2, no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também diante dos homens. E Deus quer que eu e você o seguimos. É a cruz, amor. Então assim nós vamos crescer. Cruz, amor. Vamos crescer, chegar à maturidade espiritual, chegar a toda a plenitude de Deus, para que nós sejamos tomados da plenitude de Deus. Então, amados, esse é o meu e o seu caminho, crescimento espiritual. E o Senhor Jesus Cristo, ele sempre fez a vontade do Pai. E sempre contemplou a face do Pai. Então, essas duas coisas, Jesus nunca perdeu de vista, né? Que é a face do Pai e fazer a vontade do Pai. Jesus também, ele obedeceu ao Pai em tudo, e em tudo foi dependente de Deus. Mas quando Jesus, ele se depara com a cruz, ele tinha que fazer a vontade do Pai. Mas na cruz, ele iria perder a face do Pai. Por que Jesus iria perder a face do Pai? Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, ele se fez pecado para nos tornar justos. Então, aquele Jesus que nunca foi separado do Pai, ele seria agora, literalmente, espiritualmente, realmente separado do Pai. O pecado significa, sabe o quê? Alienação. E Jesus naquela cruz sofreu a nossa alienação com Deus, para que nós fôssemos reconciliados com o nosso Deus e Pai. Amados, pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria, não é uma historinha. O pecado é uma realidade espiritual, amados. O pecado iniciou lá no coração de Lúcifer, quando ele quis viver de si, quis viver para si e quis viver por si mesmo. E esse mesmo veneno foi lançado no Éden. Então o homem também sempre vive para si mesmo e com isso se separa de Deus. Porque quando a pessoa ela tem uma experiência com Cristo em sua morte e ressurreição, esta pessoa ela deixa de viver para si e passa a viver para Deus. Lembra de 2 Coríntios 5, 14 e 15? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amados, você que está me ouvindo, vocês realmente vivem para Deus? Essa é a verdade em sua vida, meu querido. Você vive para si mesmo ou você vive para Deus? Se você vive para si, significa que você não morreu com Cristo. Você precisa de ganhar uma experiência de morte e ressurreição juntamente com Ele. O Senhor Jesus, Ele teve que assumir o meu e o seu lugar de desamparo, porque senão Ele não podia nos salvar, nem eu, nem você. É por isso que Jesus, Ele bradou na cruz, como afirma Marcos capítulo 15, verso 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o nosso desamparo. Todo pecador está separado de Deus, por isso ele está desamparado. Há um barulho no seu interior, né, de pecado. Mas você precisa de crer que naquela cruz, quando Jesus foi levantado e foi crucificado, Ele levou você a morrer com Ele, levou a mim a morrer com Ele. Nós temos que confessar que já estamos crucificados com Cristo e que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa tem que ser a experiência de todo cristão. Todo filho de Deus que renasceu, ele passou pela cruz. Ele está crucificado com Cristo. Logo, não é ele mais quem vive, agora é Cristo quem vive nele. Queridos, não tem outro caminho para você ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, embora para muitas pessoas
essa leitura da Bíblia de Gálatas 2:20 faz muita confusão. Jesus morreu na cruz, mas eu morri com ele. É verdade. Você precisa de revelação. Você que ainda não tem essa experiência de crucificação com Cristo, clame a misericórdia dele, peça ao Senhor para que abra o seu entendimento, para que lhe dê visão espiritual, para que você possa crer que você está crucificado com Cristo e que vive não mais você, mas Cristo agora é a sua vida. Confere aí em sua Bíblia em Gálatas 2, 19 e 20. Queridos, Cristo só pode vir habitar dentro de nós quando cremos que estamos crucificados com Cristo, porque a Bíblia declara assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sem esta experiência, nossa religião é vã, nós estamos enganados, iludidos conosco mesmos. Nós somos guiados por homens e não pelo Espírito na palavra, porque o Espírito Santo, Jesus disse que ele nos guiaria a toda a verdade. Por isso, amados, que quem ainda não passou pela cruz está desamparado. E esse desamparo que Jesus sofreu na cruz era o seu e o meu desamparo. Perceba vocês a situação em que nós nos encontramos, amados. Mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Lá na cruz do Calvário, aquele que sempre fez a vontade do Pai e sempre via a face do Pai, estava chegando no momento em que estas duas coisas não poderiam mais estar juntas. Porque se Jesus quisesse não perder a face do Pai, ele podia, porque ele tinha caminho para ele. Era não assumir a cruz, né? Jesus podia dizer não à cruz, e Deus o receberia, porque ele é o Filho aprovado pelo Pai. Mesmo porque alienação não é assunto dele, mas nosso. Pecado não é assunto de Jesus, mas nosso. Morte não é assunto dele, mas nosso. Então, por que Jesus teria que ir para a cruz? Para salvar os pecadores. E salvando os pecadores, ele não podia salvar a si mesmo. Né? Está escrito lá em Mateus 27, 42. Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Então, por que ele não pôde salvar a ele mesmo? Porque ele salvou os outros, eu e você. Então, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz. Imagina se Jesus tivesse descido da cruz, onde eu e você nós estaríamos hoje? Totalmente perdidos. Então, por que Jesus não desceu da cruz? Sabe por quê? Porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Segundo Hebreus 2:10, conduzir muitos filhos à glória. E não só isso, e também nos introduzir nesta relação com a Trindade que só o Filho tinha, mas que agora foi aberta para mim e para você. E o Senhor Jesus, ele fez isso sempre com a visão da face do Pai e cumprindo a vontade do Pai. Mas lá na cruz, essas duas coisas elas vão se chocar. Porque ele, Jesus, teria que perder a face do Pai para cumprir a vontade do Pai. E lá na cruz, quando Jesus nos atraiu a si, o seu Pai teria que virar as costas. Não para que o Filho essencialmente, mas porque o meu e o seu pecado seriam colocados sobre o Cordeiro. E Jesus, ele assume o meu e o seu pecado, para que eu e você assumíssemos a sua justiça. Vocês entendem agora o Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus, meus irmãos, é a maior prova histórica que a justiça humana já viu. Já viu. Então, a morte de Cristo foi real e literal, mas pela fé, ele incluiu o pecador naquela morte, e o pecador também morreu. Irmãos, a maior necessidade espiritual que eu e você temos, a maior necessidade relacional que nós temos, ela está vinculada a esta questão de Pai. Nós estamos vivendo toda essa loucura, seja em termos de família, seja em termos de escola no aspecto pedagógico, porque nós estamos vivendo num mundo de órfãos.
Porque, na verdade, os filhos têm tido pais funcionais, pais que fazem coisas para eles e fazem coisas por eles, mas não são pais que se relacionam com seus filhos. Existem tantos pais tentando recuperar afetos, dando coisas para os seus filhos. Agora, nós como cristãos não podemos nos relacionar com o nosso pai como um pai utilitário, porque senão nós seremos pais utilitários para os nossos filhos também. Nós como pais devemos ter um relacionamento de amor e desejar conhecê-lo melhor, sermos íntimos dele, desfrutando de uma doce comunhão com o pai, com o filho. Para isso é que eu e você nós somos chamados para a comunhão do Senhor Jesus Cristo. O Pai nos chama para ter relacionamento, para termos comunhão com Jesus. E a Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios 1,9, ela diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E lá em 1 João, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa tão preciosa. Então nós precisamos, cada vez mais, como pais, para sermos bons pais, temos que aprender com o nosso Pai Celestial. Amém? Ok, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o teu Filho Jesus de uma forma plena, de uma forma maravilhosa. Ó Pai, abençoa todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade e revela o Cristo crucificado. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero convidar todos vocês para estar conosco amanhã, às 9 da manhã e às 19 horas, para juntos louvarmos e aprendermos da sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus revele essa verdade ao seu coração. Graça e paz. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone prestadora 67 3272 4801 ou então faça uma visita em nossa comunidade e participe de uma de nossas reuniões. As nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras às 19h30. Sexta-feira às 19h30 reunião de oração. Também aos domingos às 9 horas Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas o culto de louvor e adoração a Deus. Atenção para o nosso endereço: Rua Acre 260, Centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Até a próxima mensagem, que o Deus da graça vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Uma boa tarde, graça e paz. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Venha nos abençoar. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz
no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Com Cristo já morri, em Cristo ressurgi. Quem vive então Jesus, mas eu, mas Cristo